Tá, tá? combinado. Mas beleza, não, mas eu busco ali, não tem problema. Só como vai ser o primeiro, né? Já vai ser agora, já queria Tá, já começar a organizar. Mas tá bem. ok. Obrigado. Tu já leste esse livro? Não, não. É maravilhoso, tu vai gostar. Na verdade, foi mais pela data mesmo, porque eu prefiro Tá, fazer agora, daí tá. já É resolvo. melhor não deixar pro final do semestre, né? Também acho. Bom, então o que eu estava dizendo, a colonização, ela começa muito mais tarde do que a chegada do português à África. E quando eles chegam na África, 1400 entram. Né? E esse é o momento dos escravos. Então, não são eles que entram nas florestas para ir até a tribo para pegar o escravo. Não. Os próprios autóctones é que trazem os escravos para eles e negociam em torno de especiarias, com bugiganga e alguma coisa de arma de fogo. Isso quer dizer que nesse primeiro momento, e é um momento imenso, que vai até 1885, Portugal só explorava. Portugal não fazia mais nada. Só explorava e interessava muito o tráfico de escravos. Aí as grandes potências começaram a botar o olho na, nas colônias portuguesas. E Portugal começou a ficar preocupado. Sobretudo a Inglaterra queria porque queria as colônias. E Portugal começou a ficar preocupado e não sabia muito como sair daquela situação. A Inglaterra já tinha feito Portugal passar. E lá nas conferências de Berlim, que acontece em 1885, é que vai começar efetivamente a colonização. Como é que começa a colonização? As grandes potências obrigam Portugal a internalizar, a passar da faixa litorânea, a entrar dentro da África e aí coloca os postos administrativos. E os postos administrativos são colocados normalmente do lado de uma comunidade africana e eles começam a desestruturar a comunidade africana. Então, eles têm um processo. O processo é superposição cultural. Imagine o horror que Portugal entra através do administrador, constrói lá a sua casinha, constrói o armazém e ele que é o administrador, pega os autóctones que estão na tribo mais próxima para trabalhar para ele e colocam a situação da seguinte maneira: não existe mais a tua história, não existe mais a tua cultura, não existe mais a tua música, não existe mais a tua língua. Aqui o que existe é o português, é a cultura portuguesa. Então, abafa a cultura dos autóctones. O instrumento de conversão ideológica que eles utilizaram foi a língua portuguesa. Mas eles não ensinaram a língua escrita. E eles não ensinaram a língua escrita porque eventualmente chegaria até esses postos, chegaria uma literatura que eles pudessem ler, né? E essa literatura poderia despertar neles o desejo de independência. E aí abalaria toda a estrutura do poder colonial. Então, superposição de cultura e a língua como um instrumento de conversão ideológica. Normalmente, essa língua ela era ensinada para os autóctones que queriam se converter em relação aos colonos.
São aqueles que aceitam de bom grado a assimilação, ou seja, realmente eles esquecem a cultura dele e vão passar para a cultura portuguesa. Todo esse movimento faz com que a autoridade tribal, que é a Soba, a maior autoridade, perca a sua própria autoridade, porque agora chegou um branco que vai competir com ele em termos de autoridade. Então, isso faz com que o Soba perca, inclusive, o respeito dentro da tribo. E essa estrutura tribal, depois que ela é desfeita, ela jamais vai ser refeita. Os métodos de violência implícita e explícita foram muito fortes. A violência, por exemplo, da catequese. A catequese foi uma violência. A catequese participou ativamente da superposição cultural, né? Os padres iam para lá e falavam coisas que o colono ou colonizado não tinha a menor noção do que ele estava falando. E o Luandino Vieira usa muito isso nos contos dele. Quer dizer, o sujeito nem sabe, não existe valor de posse antes da chegada do branco, né? Não sabem nada da língua que o branco fala. Então, e vão aprender só na forma oral, e nem todos. Até porque o que eles ensinam é uma forma das pessoas repetirem as suas ordens. É isso. Bom, então, isso de 1885 vem até 1975. Existiam 3 condições literárias. A primeira delas começa a surgir uma literatura que trata a África como exótica. Logo, e ainda tem isso hoje, tá? Então é assim, que bonita a África, tem bichos, que bonita a África, as pessoas são de uma determinada maneira. Então, essa é a primeira literatura que tem, é do colonizador e descreve o africano e a sua terra como exóticos. Depois tem ainda uma segunda possibilidade, que é também do colonizador. Vocês vejam que não tem nas primeiras 2 etapas, não tem literatura feita pelos autóctones. Depois a segunda, então, é ainda do colonizador, porque ele sente a necessidade de mostrar para Portugal que tem uma convivência muito pacífica com os autóctones. Então ele foge, ele cria uma falsa cumplicidade entre eles. E depois, então, vem uma literatura que a gente chama de africana. O verdadeiro arranque da literatura angolana se dá com o Cássio Soromei, que escreveu Terra Morta. E a literatura, então, neorrealista, nessa época. E a poesia é uma poesia muito bonita, porque é a poesia que canta a mãe África. Poemas belíssimos. Bom, a década de 50 foi um divisor de águas na literatura e na cultura africana. Por quê? Eles só obedeciam ordens, eles só sabiam da língua portuguesa aquilo que pudesse ser fazer o outro cumprir as ordens. Então, eles não têm absolutamente nada, nenhuma possibilidade de usar o que é seu. Ou seja, ele não pode fazer um ritual religioso, ele não pode, mesmo que o sujeito seja doente, os portugueses proíbem de fazer o ritual que eles necessitam.
E aí, essa literatura, que é uma literatura neorrealista, ela vai mostrar exatamente como é a África, como é que a gente vive na África. E ela vem da história de um posto administrativo escrito por um angolano, que é Cássio Soromé. Bom, o que faziam os portugueses na África? Eles abriam os postos administrativos ao lado da tribo, porque eles precisavam de mão de obra, e ao lado de locais onde pudesse fazer a extração da borracha e minas de diamantes. Então, assim, enriqueceram. Portugal teve um período áureo literal, enriqueceram muitos portugueses. Mas nada para os africanos, né? A alegria dos africanos tinha que ser a alegria dos portugueses. E aí, dentro desse formato em que a Bolsa Mundial de Economia estava lá em cima, a borracha, lá em cima o diamante, e Portugal só trabalhava na exploração, estava tudo bem. Mas aí acontece da queda da borracha e a queda do diamante na Bolsa. Isso é terrível para Portugal. Sobe vertiginosamente a cotação do café. E, curiosamente, quem plantava na cultura africana, e quem ainda planta, é a mulher. Os homens caçam e as mulheres plantam. E as mulheres africanas plantavam café. Então, quer dizer, foi uma guinada do destino até chegar na independência. Não foi outra coisa senão isso. Começam a surgir as grandes fortunas angolanas e, em contraposição, os portugueses entraram numa recessão horrorosa e eles vêm, então, para as ex-colônias, na época, colônias ainda. Tudo começa a mudar, porque eles trazem consigo o asfalto, né? E é interessante, é um asfalto que passa e que separa as casas dos portugueses dos museques, que são as favelas dos autóctones. Então, o Carlos Everdosa, ele coloca de uma forma muito clara essa mudança geográfica. Mudou tudo que tinha em volta, mudou. Eu vou ler para vocês um pedacinho, está muito pequenininho ali. Espera aí que eu já vou ler. Então, quer dizer o seguinte, estamos no período próspero do pós-guerra. Sobem vertiginosamente as cotações dos produtos tropicais, em especial o café, que dá origem às primeiras fortunas de Angola. Impelidos pela ambição de uma vida melhor, barcos abarrotados despejam de Portugal, seguem os mais variados rumos em busca da realização dos seus sonhos de ventura. A cidade cresce rapidamente, desenvolve-se os velhos palácios seculares, as casas de adobe e azinco, os quintalões de goiabeiras e gajajeiras com pássaros cantando nos seus ramos. Dão lugar a novas construções. São derrubadas as antigas acácias e mulembas, as árvores são sagradas, né? E essas são árvores que enchiam de sombra e poesia as ruas da cidade, enquanto o cinzento escuro do asfalto vai progressivamente conquistando o leito das velhas e novas artérias. As pitorescas quitandeiras de pano garrido e quinda a cabeça como fruta gostosa. Cajus, mangas, maboques, pitangas e goiabas vão desaparecendo das ruas com seus alegres pregões. Minha senhora, laranja, limão fresquinho, caju, ananás, abacate. Então,
a chegada dos portugueses, de uma certa forma, traz sim o progresso para Angola. Esse progresso, entretanto, ele é muito mais uma consequência da chegada dos portugueses, mas somada às fortunas africanas. Muda, então, a paisagem. E é interessante que as ruas que ganham o asfalto é o divisor. De um lado estão os portugueses, de outro lado estão os africanos. Sempre que alguém dos africanos cruzava o asfalto, era problema. E, evidentemente, que aí fica acirrado o racismo. Bom, com esse dinheiro, eles tiveram uma sacação muito interessante. Os africanos das colônias portuguesas, eles tiveram uma sacação fantástica. Porque, assim, se eles ainda tinham um determinado sonho de serem iguais aos outros, né? aos brancos. Tanto que nos postos administrativos tinha armazém e eles ganhavam instruções que eles não sabiam para que servia. Então eles iam no armazém e no armazém trocavam por panos, porque eles não se vestiam, mas os brancos se vestiam e eram poderosos, eles também iam ganhar o poder em relação àquilo. Então, o que eles fazem? Eles resolvem mandar os seus filhos estudar em Portugal, e mais precisamente em Lisboa. A gurizada, quando chega em Lisboa, ela entra em contato com as outras casas de estudantes de Angola, casas de estudantes de Cabo Verde, casas de estudantes de Moçambique. Eles entram em contato e vão descobrindo que tem outras culturas e vão descobrindo que existe liberdade. O Salazar era uma raposa. Então o Salazar pensa o seguinte: vou juntar todos, colocar dentro de uma casa, essa casa vai se chamar Casa dos Estudantes do Império, vai sair uma nata de africanos daí, eles vão voltar para sua terra e vão dizer que como Portugal é bom, que deu a eles a oportunidade para ser médico, para ser enfermeiro, para ser, enfim, N profissões. Só que o Salazar deu um tiro no próprio pé. Por quê? Na medida em que se juntam, eles começam a discutir os seus problemas. E quando eles discutem os seus problemas, vai crescendo um sentimento de liberdade dentro deles. Só que ao mesmo tempo em que a Casa do Estudante vai ganhando força, em Angola surge um movimento chamado Movimento dos Novos Intelectuais. E o Movimento dos Novos Intelectuais tem um lema que é Vamos Descobrir Angola. Pela primeira vez, os africanos começam a descobrir a sua terra com uma série de riquezas, as riquezas que os próprios portugueses exploravam. Então, eles começam a descobrir a sua terra e eles começam a descobrir as riquezas de outros países, mesmo a riqueza cultural, e com isso eles vão plantando já alguma coisa, alguma semente independentista. Então, neste momento, tem um grande movimento cultural, neste momento surgem os partidos políticos, e os mais importantes são MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, e a UNITA, União Nacional pela Liberdade Total de Angola. A UNITA e o MPLA. Bom, ainda dentro dessa época, eles lançam o primeiro jornal
que é Mensagem à Voz dos Naturais de Angola. O jornal é exatamente assim, como vocês estão vendo, é em folha mimeografada. E ao mesmo tempo surge lá na metrópole, com os estudantes, Mensagem da Casa dos Estudantes do Império. Então, vocês percebem que começa a haver uma movimentação cultural. E nessa movimentação cultural, eles vão se empoderando e começa a surgir também o próprio desejo de liberdade. Essa aqui é a Casa dos Estudantes do Império. Ela foi tombada. Ela existe, mas ela tá muito velha. Aqui é a estrela que colocaram em 1943, quando Salazar decidiu que teria uma Casa dos Estudantes do Império. Aí a carteirinha dos estudantes do Império. E aqui são grandes escritores que passaram pela casa. Então hoje a gente se dá conta assim, ó. Imagina juntar os maiores nomes. Por exemplo, Agostinho Neto. É esse primeiro aqui. O Agostinho Neto foi poeta e foi o primeiro presidente de Angola. Tá? Amílcar Cabral foi o cara que pensou toda a revolução nos países africanos. E assim tu vai indo. O Carlos Everdosa. Carlos Everdosa é o grande historiador hoje da literatura africana. Tá? Então, todos eles, aqui embaixo, Landino Vieira, talvez seja o maior escritor de Angola. Maximiliano dos Santos, também escritor. Aqui o Pepetela bonitinho, novinho aqui nessa foto. Pepetela aqui é o maior escritor, um dos grandes escritores contemporâneos. Então, assim, a cabeça pensante toda passou pela Casa dos Estudantes do Império. E o Agostinho Neto chegou a escrever: quando as nossas línguas, aquelas que serviram e servem veículo à cultura angolana, não são faladas nas escolas, não são usadas nos jornais, na rádio, etc., quando a nossa música, a nossa cultura apenas encontra guarida em sorridentes paternais caçadores do exótico, quando as nossas formas literárias não podem socorrer-se dos modernos processos de veiculação, é evidente que a nossa cultura não se pode desenvolver. Estaciona, degrada-se, mas felizmente não morre. Realmente não morre a cultura, né? A cultura é muito difícil se terminar com uma cultura, mas, enfim, há o abafamento da cultura. Bom, a casa, então, começa a produzir essas ideias que são ideias contra o colonialismo, a favor da liberdade, surge todo um movimento de fortalecimento do sentimento nacional. A mensagem, então, constitui um dos principais elementos de informação do estudante ultramarino na metrópole. O boletim da ceia, o boletim da casa. Aqui. O boletim da casa tem sofrido uma evolução de acordo com a evolução da própria casa. Então, é o primeiro momento em que ela diz: aqui veio, ao afirmarmos nossa adesão à causa da SEI, porque ultramarinos somos, esperamos encontrar o mesmo eco da parte dos restantes dos colegas. Então, o que eles colocam é que eles são ultramarinos, eles não são da metrópole, e, portanto, eles têm um outro pensamento. Por trás desse pensamento, e aí transforma a casa num local efetivamente político, por trás desse pensamento, o que há é transformar a SEI com o objetivo de
Deixa eu botar. Pronto, sim. Com o objetivo de trabalhar, do ponto de vista político, a questão da liberdade. Isso em todas as colônias. E aqui você já tem um poema do Antero Abreu, que fazia parte da Casa dos Estudantes, e que diz o seguinte: quando eu voltar, vereis, não temerei jamais. Hei de subir à tribuna, e olhando aqueles que não puderam voltar, porque nunca puderam partir, gritarei: irmãos, a nossa terra é farta, a nossa terra é bela como um jambo, a nossa terra é grande. Irmãos, unamos energias e façamos da nossa terra farta, façamos-la mais farta. Da nossa terra bela, façamos-la mais bela. Da nossa terra grande, façamos-la maior. Cada vez mais nossa. Irmãos, vamos lutar, lutar cantando, lutar morrendo, que morrer na luta é a morte melhor. Quando eu voltar, e hei de voltar, vereis do que sou capaz. Nesse momento já o sentimento de independência já está colocado. Bom, esse sentimento de independência, o Boletim da Casa dos Estudantes do Império começa a trazer esse sentimento em textos, em poemas, em contos. Todas as manifestações literárias são publicadas lá na Casa dos Estudantes do Império, no Boletim da SEI. Em Angola, começam a ser abertas várias instituições democráticas. Por exemplo, a Liga das Nações Africanas, cinema, teatro, tudo que é novidade do ponto de vista cultural começa a surgir. É um momento de efervescência e muda totalmente a percepção do próprio espaço deles. E eles continuam criando e abrindo essas instituições democráticas. Portugal começa a ficar assustado. Se há cultura, há evidentemente a consciência de liberdade, né? Então, Portugal começa a ficar assustado. E eles, então, resolvem fazer o primeiro encontro de escritores. Surge nessa época 2 editoras e surge também uma livraria. E surge também concurso de contos. Para o encontro dos escritores, gente, eu acho genial. Eles ficaram com medo de que as pessoas não fossem, né? Então, eles explicam no jornal que esse encontro de escritores é um evento que acontece em todo mundo, que os escritores se reúnem para discutir as suas obras. Tem que explicar para a população o que é. O que faz Portugal? Quando está na efervescência total desse momento, na década de 50, já tem partidos políticos, já tem associações democráticas, já tem uma literatura e tem duas editoras. Bailundo é uma e Bondeiro é outra. Os portugueses começam a ficar muito assustados e começam a prender os responsáveis pela cultura. E os responsáveis pela cultura pertencem ao partido MPLA, o Movimento pela Libertação de Angola. Então começa a prender os escritores, os líderes, começa a prender esse pessoal, até que em 1961 o MPLA, vendo o que estava acontecendo, e não pense assim, que era preso, 2 dias depois era solto, não. Eles prendiam e mandavam para um campo de concentração que era no Tarrafal, em Cabo Verde. O Andino Vieira, por exemplo, passou 20 anos na colônia do Tarrafal
e escreveu a maioria da sua obra lá. Bom, eles vão prendendo, até que houve uma reação, e a reação do MPLA não foi outra senão libertar os seus amigos, os seus companheiros de partido dos calabouços da PIDE. Aí começa uma guerra que se chama a Guerra Colonial. E essa guerra é uma das coisas mais atroces que existe. Porque eles matavam mulher, não tem respeito, não é soldado contra soldado. Portugal ignora isso. Então, começa a matar mulheres, começa a matar crianças. É uma matança muito grande e os africanos têm ao seu lado a ONU. A ONU interfere porque realmente a coisa é demais. E dura anos e anos. Assim, para que se tenha uma ideia, não que os africanos fossem santinhos, né? Mas assim, eles jogavam futebol com a cabeça dos autóctones, a cabeça do inimigo morto. Os portugueses jogavam futebol com as cabeças dos autóctones. Tem uma cidade que é a cidade da Beira, em Moçambique, e a Lídia Jorge tem um livro belíssimo da cidade da Beira. Eles vão até a nascente do rio e largam tonéis que trazem cachaça, porque eles sempre usaram nos seus rituais a cachaça. Então, eles largam os tonéis exatamente como aqueles que eles usavam para armazenar a cachaça. Só que botam nos tonéis, eles botam álcool etílico. E aí, vocês imaginem, esses tonéis vão passando, eram milhares e milhares, os africanos puxam os tonéis e tomam aquele álcool. Então, você vai ficando uma margem de africanos mortos terrível, e mortos porque queimados por dentro. Bom, a atividade literária, ela fica muito reduzida. Não é mais aquela efervescência que era antes. Contos, poesia, concurso, livraria, cinema, museu, etc. Não tem mais isso, né? Isso tudo foi destruído pelo colonizador. Mas existe ainda uma literatura que ela é reproduzida no mimeógrafo e ela é passada só entre eles, os guerreiros. Depois existe também uma literatura que é a dos africanos que conseguiram sair e que mantém o seu olhar lá para a África. E existe, por fim, uma literatura que fala da situação da guerrilha. O melhor livro, disparadamente, é o Mayombe, do PPTA. O Mayombe conta a história de dentro da guerrilha. E assim, e conta de uma forma muito real, porque assim, o Pepetela, ele era um guerrilheiro. E ele conforme ia passando em tribos, em comunidades, ele ia deixando uma parte do que foi escrito, porque ele tinha medo que fosse destruído na guerra. Então, quando terminou a guerra, ele fez todo o percurso novamente para conseguir trazer o seu livro. Bom, em 1975 acontece a libertação ou a independência das ex-colônias. Isso não vem de graça, isso foi um sofrimento muito grande e só terminou porque o Salazar caiu.
Salazar sempre ele tinha uma maneira de ver as coisas muito, assim, muito para Portugal, e ele pensava com muito distanciamento. Então, o Salazar teve um acidente doméstico, caiu, bateu com a cabeça no chão e sofreu um acidente cerebral. Para vocês terem uma ideia do poder do Salazar, quando ele morre, os ministros dele vão todos, quando ele cai doente, os ministros vão todos visitá-lo e despacham com ele. Ele não sabia que ele já tinha caído. Mas nesse momento eles estão já vivendo a primavera caetana. Marcelo Caetano é o que vem depois do Salazar e era salazarista. Tem um filme que é maravilhoso, não sei se vocês já viram, A Revolução de Abril. Tem na internet, dá uma ideia muito boa para a gente de como Portugal chega ao 25 de abril de 1974, a sua liberdade. E essa liberdade ela vai ser conhecida como a Revolução dos Cravos, né? E é muito interessante, assim, o povo foi dormir no dia 23, vivendo sob a ditadura do Salazar. E o povo acorda no dia 24, já vivendo a democracia. Então, o próprio povo português não entendeu aquilo. Não tinha televisão em todos os lugares, não tinha computador. Então, o exército vai lá nas vilas e avisa: a gente agora vive na democracia. O povo fica aturdido com isso, nem sabe qual o significado, o que vai mudar, né? Imagine o que significa para um agricultor lá no campo. No outro dia ele vai levantar e vai fazer a mesma coisa. Então, o próprio povo não entendeu, não teve a participação popular, mas o povo português estava muito cansado de mandar os filhos para a guerra colonial. Então, todo jovem tinha que servir 4 anos e tinha que servir lá na África. Os retornados voltaram cheios de problemas de identidade, crise de identidade mesmo. Porque lá eles não conseguiram, na África, eles não conseguiram se reconhecer como africanos. E em Portugal, eles já são muito diferentes daqueles que saíram de Portugal. Por quê? O Salazar trabalhou durante 48 anos a ideia de um império uno, indivisível, do Minho ao Timor, da região mais ao norte à região mais ao sul. E trabalhou durante todo o tempo com a mentalidade de conquistador. Portugal, desde as grandes navegações, é um país conquistador. Então, ele mexeu muito com a identidade das pessoas, ele forjou uma identidade para as pessoas que não saíram, e aquelas que saíram viram que Portugal não era aquilo, o que o governo dizia. O Hitler tinha a juventude nazista, o Salazar tinha a juventude salazarista, que ajudava, desde criança, eles já cresciam com a ideia de que, de fato, o Salazar era uma espécie de salvador. Por quê? Deus disse: não se deve lutar contra a família, nem contra o país, nem contra a autoridade. Então, país, família e autoridade são ungidos por Deus. Então, já se aproveita do próprio caráter religioso do português, já se aproveita disso e vai por aí, né? E no final se chega à ideia de que Salazar
é o poder. Então, eu não posso ir contra o poder. Salazar é ungido por Deus. A igreja compactuou, evidentemente, com isso. E em 1975, porque houve, na década de 60, a maior saída de jovens de Portugal, quem podia fugir, fugia. Os impostos altos, porque era muito caro manter um exército em cada uma das ex-colônias. Então, a população começa a cansar disso, não vê uma saída para isso. E então, em 1975, Portugal dá a independência às ex-colônias. Mercouto tem um livro que se chama Vinte e Cinco. Vinte e Cinco. E é um livro fabuloso, assim, porque a gente tem toda a atuação do branco em Moçambique, a atuação é absolutamente violenta, e quando se inverte, ou seja, quando Portugal dá liberdade para as ex-colônias, os portugueses ficam com muito medo que os autóctones vão fazer a mesma coisa com eles. E eles fazem. Então, eles começam a fugir e esses voltam, então, para Portugal. E Portugal promete que vai cuidar dos retornados, que vai dar comida, que vai dar emprego, casa, parará, e não dá absolutamente nada. Nesse momento tem um desemprego horroroso em Portugal. Mas então, de 1975 em diante, a gente já pode falar em literaturas nacionais, ou seja, literatura angolana, literatura moçambicana, literatura guineense, literatura cabo-verdiana, literatura de São Tomé e Príncipe. São 5 literaturas nacionais. Os escritores se veem num problema. Primeiro, vocês lembram do sistema do Antônio Cândido, né? Para que eu tenha literatura, para que eu possa dizer que efetivamente tem literatura no país, eu tenho que ter o escritor, a obra e o leitor. Se um desses elementos falha, por exemplo, se o escritor falha, eu não tenho sistema. Se o leitor falha, eu não tenho sistema. Então, essa é a primeira grande dificuldade com que a literatura feita nas ex-colônias se depara. Por quê? Quem seriam os leitores? Quando Portugal sai, por exemplo, de Angola, ele deixa 99% de analfabetos. Então, esse é o primeiro problema. Quem seriam os leitores? Bom, tem que ser formado um sistema literário. Segundo, em que língua escrever? Na língua do autóctone, ou seja, em Angola, nós vamos escrever em Quimbundo ou Umbundo. Em Moçambique, a gente vai escrever em Ronga. E em São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde, nós vamos escrever o crioulo. Não, porque eram línguas orais, fazem parte da oratura. Então, não tem como escrever uma língua que não tem alfabeto, que não tem escrita. Então, esse é um outro problema que eles têm que enfrentar. E eles enfrentam de uma forma muito interessante. Se eles querem leitores, eles têm que escrever em português. Mas eles minam o português. E eu acho muito bonito que o Andino Vieira e o outro é o Mia Couto, eles falam da língua portuguesa como um troféu de guerra. Porque a língua é o elemento primeiro da identidade do povo. A língua. Né? E no momento em que eles começam a minar a língua portuguesa, eles estão tomando posse da língua portuguesa. Então, assim, Orlando Amarils em Cabo Verde escreve em português,
mas ela coloca palavras que são da própria língua africana, que não é a língua oficial, ou seja, o crioulo. A língua oficial de todos esses países é a língua portuguesa, mas em Cabo Verde, por exemplo, a língua oficial só é utilizada nas relações formais. Então, no comércio, na escola, no governo, fala-se português. Mas é muito interessante, porque o aluno está dentro da sala de aula, ele fala português. Ele sai para fora e ele vai falar com o professor, ele fala em crioulo. Então, aí se cria a questão do bilinguismo. O que eles fazem? Eles usam palavras do crioulo cabo-verdiano na literatura. Às vezes eles botam um glossário atrás. Eles usam em Angola o quimbundo ou umbundo. Em Moçambique, eles escrevem em português com algumas palavras em ronga, que eles vão mudando, né, a língua portuguesa. E na Guiné-Bissau, eles escrevem em português, mas com a interferência do próprio idioma nativo, que como em Cabo Verde, ele é um idioma criado pela população local, né? Então, é por isso que é chamado de crioulo. É tão interessante isso, é muito interessante a gente ouvir a Cesário Verde, por exemplo, de Cabo Verde. Ora, a Cesário, ela canta com o crioulo de Moçambique, de Cabo Verde. E por incrível que pareça, 97% do léxico de Cabo Verde, do idioma deles, do crioulo de Cabo Verde, 97% do léxico tirado da língua portuguesa. Mas eles fazem uma transformação fonética de uma tal maneira que a gente não entende. É como se fosse uma outra língua. A gente não consegue entender. Bom, então é isso que eles fazem. Escrevem em português, eles têm que ter leitor, escrevem em português, mas modificam o português colocando algumas palavras da língua local. E tem ainda um terceiro problema. E o terceiro problema é a questão da identidade cultural. Quando há a independência, normalmente Portugal não fez isso, mas normalmente se faz um período de transição para entregar politicamente a nação. Portugal não fez isso, ele simplesmente veio embora, saíram os brancos de Portugal e as ex-colônias ficaram devendo. Não tinha como colocar gente nos quadros das fábricas, não tinha como colocar gente no próprio governo, gente capacitada, né, no próprio governo. Mas, de qualquer maneira, assim, a liberdade política, ela é a primeira que acontece. Quando eu digo, agora as ex-colônias são livres. Pronto, liberdade política, né? E aí tem uma identidade política que vai se negociar lá dentro. Identidade econômica é a segunda que acontece. Eu pego tudo aquilo que é a riqueza da terra e eu passo a administrar. A identidade cultural é a mais complicada. Por quê? Eles, na verdade, não conseguiram conquistar nenhuma das três, tá? A identidade cultural é mais complicada porque eles têm que... eles não podem voltar a ser o que era. Não podem voltar a ser a África que era antes do povo, antes de Portugal chegar. Não tem essa possibilidade.
Então, essa é a mais complicada. Mas vejam bem, se a independência política não se dá porque não tem quadros que assumam o governo, se a independência econômica também não se dá porque não tem mão de obra, quem é que eles vão botar para governar? Eles vão botar pessoas que estudaram lá na metrópole, porque essas pessoas que estudaram na metrópole são seres superiores. E aí começa a chamada Segunda Guerra Colonial. Eles aprenderam a governar com o português. Eles aprenderam a administrar com o português. Então eles fazem a mesma coisa que os portugueses fazem, só que muda o inimigo. O inimigo não é mais Portugal, mas o inimigo é o próprio angolano, o próprio moçambicano, o próprio autóctone como eles. Bom, em 12 de dezembro de 2000, a Folha de São Paulo publica uma matéria que afirma: a situação dos angolanos assolados pela guerra civil assume cada vez mais contornos de tragédia. Apesar de o governo afirmar que o país está entrando em uma fase de estabilidade, nunca os mais de 10 milhões de angolanos estiveram tão dependentes dos organismos internacionais de ajuda humanitária. 1 de cada 5 angolanos fugiu de sua região de origem. Esses deslocados se juntam próximos às cidades, em campos com condições sanitárias precárias, onde graçam doenças como a malária, doença do sono, a pneumonia, meningite e etc. Vocês viram que assim, começa a guerrilha, não tem nada de saúde, não tem uma infraestrutura de saúde. Quem tinha essa infraestrutura eram os brancos já saíram. A avenida principal de Cuito, a Joaquim Capango, parece um cenário de filme pós-holocausto nuclear. As casas estão meio derrubadas, todas têm aspecto de queijo suíço, graças às marcas de balas deixadas quando a via serviu de divisão entre o território dominado pelo governo e o território da guerrilha. Em meio aos escombros, às vezes algum morador olha para fora curioso. Olha, então assim, isso aqui, esse prédio, ele foi construído naquela década de 50, né? E quando tinha dinheiro, quando tinha cultura, quando tinha... Então, tudo aquilo que foi construído terminou desaparecendo. Então, após a independência, devido à violência, 500 mil de brancos deixam o país, que se ressente do êxodo populacional e da evasão de mão de obra qualificada. A estrutura de mercado desmorona sem que o governo da Frelimo consiga implantar um modelo econômico socialista. Para agravar ainda mais, a situação entra em cena nos anos 70 a guerrilha da resistência nacional moçambicana. Moçambique ainda vive isso. Tem um grupo anticomunista que é apoiado pelo governo branco da África do Sul e que tem base na Rodésia, atualmente é o Zimbábue. Então, esse grupo de dominação branca passa a combater o partido, que é a Frelimo, que é o partido mais importante, 4 anos depois que começa a guerrilha em Angola. Aí eles estão fugindo. Bom, o impasse militar entre o governo e a Renamo gerava muito sofrimento a uma população já depauperada. O processo de pacificação, adiado seguidamente em função dos desentendimentos entre as partes beligerantes, vai se iniciar apenas na década de 90. Quer dizer, ele vem de 75 a 90 com essa Segunda Guerra Colonial. Há muito tempo. Já vem de 61 a 75 com a primeira e de 75
a 90 vem com a segunda. Então, é o momento de instauração de um governo moçambicano com o Joaquim Chissano à frente, abrindo espaço para um multipartidarismo e para longas e penosas negociações com a Renamo. As duas partes assinam um acordo em 92. A estabilização é difícil, a miséria é generalizada, a incidência de tifo e cólera é alta. Há minas terrestres em grande parte do território, dificultando o cultivo da terra. Essa coisa das minas terrestres é tão terrível que eles deixaram, em todos eles havia os órfãos de guerra, né? Mas os órfãos de guerra em Moçambique eram pessoas que tinham as pernas cortadas, explodidas com as minas, mão, braço e assim por diante. Então, Chissano estabelece a aproximação com o governo do recém-eleito Nelson Mandela, tendo os dois países assinado vários acordos de cooperação. É bem verdade que, embora as minas terrestres, as secas, a última de 98, os ciclones e as enchentes continuam com o flagelo de Moçambique. Moçambique fez muitos sacrifícios para reconstruir desde o fim da guerra. Quer dizer, não bastasse toda a dificuldade que ele tem com a saída do branco, com a criação de um novo quadro para ocupar o governo, ainda se soma isso à própria natureza. Bom, e aí em Angola começa a aparecer uma literatura inconformista e uma literatura crítica. E os precursores são Pepe Tela, com Mayombe, e As Sementes da Liberdade, do Manuel de Santos Lima. Com a primeira guerra colonial terminada e com a chegada da independência, os portugueses podiam escolher se seriam moçambicano ou seria português, seria angolano ou português. Podia até trocar de país, um angolano, um moçambicano, como o Cássio Soromenho adotou a Angola. Então passa a ser chamado de angolano. Mas os portugueses podiam fazer essa escolha. As colônias dominadas podiam fazer essa escolha. Ou vou ser agora português, ou vou continuar sendo angolano e assim por diante. Então, o Manuel dos Santos Lima, o que ele fazia? Ele foi para o exército, em primeiro lugar, ele foi para o exército português. Depois, ele chegou à conclusão que não deveria fazer isso, que o certo era ser um soldado do exército angolano, porque na verdade, ele estava matando os seus próprios companheiros. Então, ele conta exatamente isso nas Sementes da Liberdade. Ele é a testemunha de quem viveu as duas faces, né? Ele viveu tudo que acontecia nos dois exércitos. Mayombe, então, fala dos heroísmos, dos mitos, do racismo, do tribalismo, das corrupções. E com isso, ele denuncia. Numa outra via aberta por Luandino Vieira, ele tem uma criatividade irônica e, mais ainda, em termos de língua, se chega a comparar com o Guimarães Rosa. Ele, na verdade, ele pega a língua que se fala nos museques, que se fala entre o povo, e transforma essa língua, ele cria neologismos e coloca na literatura. Em Moçambique, a gente tem um grande poeta, que é o Craveirinha, e que abre o caminho na poesia. E a gente tem o Luiz Bernardo Ronuana, que é uma coisa muito engraçada que acontece com ele.
Ele escreveu um único livro, que a gente vai estudar. Nós Matamos o Cão Tinhoso, e é considerado o Machado de Assis deles. Depois, em Cabo Verde, o que tem de novo é um movimento que se chama Ponto e Vírgula, que é encabeçado pelo Germano Almeida. Em Cabo Verde, não existia ninguém. Então, os portugueses começaram a deixar ali os escravos mais revoltados. Saía de Moçambique, fazia a volta no Cabo da Boa Esperança, ou Cabo das Tormentas, conforme quem vai ou quem vem, passava por Angola, sempre recolhendo escravos. Passava por Angola, recolhia, e São Tomé e Príncipe recolhia, e aí ia até Cabo Verde. Como em Cabo Verde, daí ele abastecia e os navios iam distribuir os escravos na América, como os últimos escravos pegos eram os da Guiné, eles iam largando esses escravos nessas 10 ilhas, que eram totalmente desabitadas. Então, o maior número de cabo-verdianos vem da Guiné, porque eram os mais revoltados, eram os últimos que embarcaram. Mas também de todas as outras ex-colônias. Então, eles têm que aprender a viver, são os doentes, são os revoltosos e são os portugueses que eles não querem mais em Portugal. Eles têm que aprender a viver. E a partir do momento em que eles aprendem a viver, eles criam uma língua, que é a língua cabo-verdiana, que é o crioulo, para tentar se comunicar. E não interessou nunca a Portugal colonizar Cabo Verde. Por quê? É uma terra árida para fazer agricultura, para plantar e tal, só numa agricultura de subsistência pequeníssima, bicho para comer só bode. Então, tem uma série de coisas, é muito semelhante à seca no Nordeste brasileiro. Então, começa a seca e dura 10 anos uma seca. Então, eles são todos obrigados a sair de Cabo Verde e quando passa a seca, todos eles voltam para Cabo Verde. Então, a literatura cabo-verdiana era uma literatura neorrealista que procurava olhar para o seu próprio chão, era uma literatura triste, porque o que eles encontravam lá era a miséria, né? A fome, a miséria e tal. E esse movimento Ponto e Vírgula, ele ganhou tanto sucesso porque ele trouxe pela primeira vez o riso para a literatura. Então, o que é o romance nacional, o primeiro romance nacional é do Germano Almeida, que já traz uma outra representação para o temperamento cabo-verdiano. Então, cabe ao Pepe Tela, ao Meia Couto, ao Germano Almeida fazer a literatura, fazer a leitura do resultado da luta pela independência. Pepe Tela escreve um livro que se chama Geração da Utopia, que a gente vai estudar. Meia Couto escreve um livro que se chama 25, e Germano Almeida lança um livro que se chama Meu Poeta. Então, a Geração da Utopia, ela se passa toda ela na Casa dos Estudantes do Império, e aquilo que eles vivem em relação ao governo, a falta de liberdade, tudo isso aparece na Geração da Utopia. 25 do Meia Couto trata exatamente do momento da saída do branco, no momento da independência,
da saída de Moçambique. E o Germano Almeida, com o Meu Poeta, é o primeiro livro que traz o riso para a literatura. Então, o que o Pepe Tela diz? O Pepe Tela diz o seguinte: costumo pensar que a nossa geração se devia chamar a geração da utopia. Éramos puros e queríamos fazer uma coisa diferente. Pensávamos que íamos construir uma sociedade justa, sem diferenças, sem privilégios, sem perseguições. Uma comunidade de interesses e pensamento. O paraíso dos cristãos, em suma. A um dado momento, mesmo que muito breve em alguns casos, fomos puros, desinteressados, só pensando no povo e lutando por ele. E depois tudo se adulterou, tudo apodreceu muito antes de se chegar ao poder. Cada um começou a preparar as bases de lançamento para esse poder, a defender posições particulares, egoístas. A utopia morreu e hoje cheira mal como qualquer corpo em putrefação. Dela só resta um discurso vazio. O tempo que a gente está vivendo hoje, e daí vem o desespero do Pepe Tela, com essa geração que está no poder, porque a geração que está no poder é a geração dele, porque hoje existe em Angola, em Moçambique, no Cabo Verde menos, Cabo Verde tem uma história diferenciada, mas é um tempo que vem depois da independência, é um tempo em que tem o partido único, né? E aí essa cultura é a cultura do medo e da corrupção. Então, o neopatrimonialismo é exatamente isso. Angola tem muito petróleo. Angola realmente tem muito petróleo, é um país riquíssimo. Mas o petróleo já foi negociado com o exterior. Então, o rendimento do petróleo faz com que seja fácil comprar apoios. E devido às dificuldades econômicas, ao elevado custo de vida, a sociedade civil pode simplesmente ser corrompida. Tudo pode ser trocado, tudo pode ser negociado, né? E o povo é simplesmente esquecido. De igual modo, as autoridades tradicionais são politicamente seduzidas com as ofertas. Então, mesmo o Soba, que era aquela figura mais alta, mais respeitada da tribo, os Sobas também caem nessa questão de ofertas, né? Os Sobas, eles são selecionados das aldeias, são chefes legítimos e são escolhidos segundo a família e o seu prestígio dentro da comunidade. No entanto, o seu posto, para ele continuar sendo Soba, ele tem que ter a aprovação do partido. E, evidentemente, que para ter a aprovação do partido, é preciso que coloque algum dinheiro na mesa. Então, a aprovação da nova Constituição de 2010 institucionalizou, sobretudo, a posição dominante do presidente da República. E a posição dominante era essa posição de corrupção em seu mais alto grau. De qualquer maneira, assim, desde 2008 houve o surgimento de protestos populares abertos contra o regime. Em 2011 e 2012 foram assim, terrivelmente reprimidos, assim como a criação de um novo partido, Convergência Ampla pela Salvação de Angola. A coligação eleitoral, Casa SEI, que ambiciona quebrar a bipolarização, MPLA e UNITA, que são os dois partidos, ora um, ora outro, no governo.
e os dois igualmente corruptos. Bom, mas aí vem uma pergunta para a gente que é pós-colonialismo e pós-modernidade. É a mesma coisa? Não, não é. O pós-colonialismo é um determinado estado de espírito. Ele faz com que o africano avance, mas ele tem o olhar lá atrás, na sua comunidade, ele tem o olhar lá atrás, em tudo que sofreu na sua própria história. E a pós-modernidade, ela não é outra coisa senão uma revolução cultural. Mas, de qualquer maneira, surge uma nova estratégia estético-ideológica através do riso. Como é que a gente define um romance, por exemplo, pós-colonial, pós-moderno? Como é que a gente sabe que é uma literatura pós-moderna? Conta uma história, né? Conta a história de uma outra maneira, ou seja, conta o avesso da história oficial. Segundo, ele tem muitas cenas de riso. Até para desmitificar a história oficial, ele traz consigo o riso. E a gente fala muito na própria paródia, né? E é o que começa a surgir na literatura angolana. É uma outra literatura que rompe, digamos assim, com as matrizes da África, Mãe África, e com a leitura da história, propondo uma leitura irônica. Então, o grande exemplo é o João Melo, com o conto. Ele tem vários livros de contos, mas um deles eu acho o título fantástico. É O Dia em que o Pato Donald resolveu comer a Margarida. Então, para Maria Alzira Seixo, a obra retoma a história oficial e relê através da ficção, estabelecendo o diálogo entre dois discursos em confronto. A evidência com a preocupação estética, né? Ela está inserida na renovação da narrativa do século XX, tempo, espaço, etc. Renovação da linguagem. 3. Estabelece um diálogo da literatura consigo mesma, é aquilo que a gente chama de meta-literatura, né? É a literatura pensando o seu próprio funcionamento e utiliza-se da ironia, da paródia, da colagem, né? Transferindo o foco narrativo para os excluídos. É isso que a gente tem como literatura pós-moderna. A pergunta que a gente faz assim, mas que coisa estranha, né? Porque assim, eles vêm, eles param no neorrealismo ou numa literatura mítica. E aí para a literatura africana. Então a gente termina se perguntando se pode viver a pós-modernidade quem de fato não viveu a modernidade. O que interessa, por exemplo, para um angolano que vive na comunidade, ou seja, um angolano que vive na comunidade tribal, o que interessa para ele a pós-modernidade, né? Então a pergunta é, será que dá para viver a pós-modernidade quem não viveu a modernidade? A resposta é pode, né? Se ficar clara a noção de global ou de escala mundial. Por quê? Não teria sido possível na modernidade. No imperialismo antigo, não de hoje, quer dizer, o domínio territorial e não econômico. No tempo da metrópole e da colônia, só seria possível depois da descolonização. Se for entendido que toda referência à pós-modernidade deve estar ligada à referência da centralidade da economia,
com o predomínio do capital sobre a produção, e se, dentro dessa premissa, a gente puder entender a crise da modernidade, dentro da perspectiva de um estudioso que a gente também vai trabalhar, que é o Chabal, ou seja, a ausência de uma clara divisão entre o público e o privado. O nível de corrupção hoje na África é exatamente isso. O que é público se torna privado e a elite financeira pode vender, faz os negócios com o que não é seu. Então, a própria ajuda externa é mais um instrumento para a elite garantir os recursos financeiros que podem ser utilizados novamente para reforçar a elite política da influência através do patrimonialismo com a corrupção e os benefícios da dependência continuada. Assim, eu sou o presidente de Angola. Então, os Estados Unidos dizem, vocês têm aqui muito petróleo. Bom, se tu me garante que eu posso ir para os Estados Unidos, se houver uma revolta popular aqui, eu te deixo utilizar, não é utilizar, eu te deixo tirar o petróleo, né? Extrair o petróleo. Então, esse tipo de negociata é uma coisa muito comum. Então, tu vai garantir para mim que eu posso ir para os Estados Unidos no momento que eu quiser, e mais, tu vai me dar dinheiro em 10 anos, né? E é um dinheiro que o povo nunca vai saber que chegou. Bom, a gente conhece bem, né, essa coisa. Mais ainda, um país com grande produção de petróleo em território explorado por empresas estrangeiras que encontraram uma elite submissa pronta a se submeter às vontades do capital internacional em troca das vantagens pessoais, desconsiderando o que é importante para a nação e até a soberania da mesma. Nesse sentido, o desenvolvimento africano não coincide com as noções ocidentais, diz respeito a um curto prazo, preferindo a utilização de recursos de fora ao invés de atividades produtivas, ao lado de uma economia que cresce na informalidade. Sim, o que é a economia informal? A economia informal é aquela que não dá retorno, não tira nota fiscal, não comprova o que vende ou o que tem para vender, portanto, não dá o retorno para o Estado. Então, vocês vejam aqui embaixo, que vocês veem, parece um formigueiro, né? Não é um formigueiro, é um mercado chamado Roque Santeiro. Sim, é Roque Santeiro por causa da novela brasileira. Mas o sujeito nunca, a corrupção, o enganar, não está só na esfera, evidentemente, governamental. Caracteriza o povo já. Então, o sujeito tem dinheiro para comprar um carro. Nunca dirigiu na vida. Ele entra no Roque Santeiro e sai lá do outro lado com a carteira, com os documentos todos. Ele entra no Roque Santeiro, sai lá do outro lado com o visto dos Estados Unidos. Ele entra no Roque Santeiro e, enfim, sai com o que quiser sair. Esse é um nível de corrupção. Vocês têm aqui os bairros de lata, ou Musec, que são as favelas, né? Aqui vocês têm uma escola, a professora está dando aula na rua, e isso a gente vê ainda hoje. E aqui vocês têm, então, uma africana catando lixo. Bom, pode ainda fazer uma literatura pós-moderna como uma revolução cultural que vem para instaurar a relativização dos valores absolutos, éticos e estéticos, na mesma medida em que proporciona, pela própria relativização, uma diversidade de valores que constituem um repertório de opções ao indivíduo e, sobretudo, vem instaurar amplas negociações,
ao colocar em situação confrontos de diferentes valores culturais e sociais, ao estabelecer relações entre concepções distintas ou, mais do que isso, contraditórias. Negociações capazes de levar ao rearranjamento do aparentemente estável e imutável para a percepção de um outro estar no mundo. E aí é que entra a linguagem do riso. O riso é um recurso deliberado para discutir, questionar, ridicularizar, desconstruir os mitos, né, que existem em qualquer sociedade, para que a própria sociedade reflita sobre si própria. Portanto, a ironia, em diversas facetas, serve para questionar uma série de verdades absolutas, não só verdades sociais, políticas, morais, mas também literárias. Então, se a gente conseguir fechar o entendimento de que as negociações estão postas, né, e que a chamada literatura pós-moderna pode ser um exemplo disso, é necessário lembrar que as negociações, elas são todas elas bilaterais, né? Sejam econômicas, sejam políticas, sejam culturais. Não pode ser um caminho de mão única. E a literatura na África, ou outras, a literatura do Ocidente, fazem parte da criação literária universal, e a criação literária universal pode e fala a todos nós, os humanos. Se trouxermos conosco a ideia de que a identidade não é um fenômeno fixo, é um estar sendo. Bom, então, o que eu queria mostrar para vocês assim, era um panorama histórico da África, e eu enfatizei em Angola. Por que eu enfatizei em Angola? Porque os movimentos de libertação eles começam sempre em Angola. A guerrilha de 61, ou a Segunda Guerra Colonial, começa em Angola. Só 4 anos mais tarde vai acontecer em Moçambique. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe têm uma realidade muito diferenciada das outras ex-colônias, né? Basta dizer que antes mesmo, bem antes da independência, os cabo-verdianos já estavam no comando de Cabo Verde. Então, é completamente diferenciado. O partido político de Cabo Verde, ele é um partido que desenvolve as suas atividades junto com a Guiné-Bissau, que tem quilômetros e quilômetros de distância de oceano. Então, não tem essa coisa política arraigada, muito forte em Cabo Verde. Essa situação toda, esse lastro de situação econômica, histórica e política, evidentemente, que fazem a história, né, desses países. Mas a verdadeira história desses países não teve ainda um historiador que contasse. Tem várias histórias oficiais, e como histórias oficiais tem Portugal contando, não o excluído. Quer dizer, o que vive à margem. O que vive à margem é o próprio africano. Então, assim, é bom a gente entender essa história para conseguir ler as obras de um outro lado. Então, se não existe uma história oficial confiável, e não existe, quem é que conta essa história, a história verdadeira? É justamente a literatura. E é isso que a gente vai ver no decorrer do semestre. Acho que vocês vão gostar muito. Espero que eu consiga passar para vocês a paixão que eu tenho por essa literatura. Mas nas aulas, não se preocupem, sei lá, em escrever essas coisas. Vocês vão ter a aula gravada. Se preocupem, isso sim, em tentar viver o que essa literatura mostra para ter uma medida. E essa vai ser uma medida nossa, do sofrimento do povo africano e de todas as consequências do colonialismo.
consequências do colonialismo que não param de acontecer e que eles ainda vivem até hoje. Pergunta, gente? Alguém tem pergunta? Ah, aqui, entrei no bate-papo aqui, não tem nada aqui. Bom, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu vou parar